Da violência em Almirante Tamandaré, viu? Hoje é dia 27 de setembro, Dia Nacional do Idoso, e olha só que notícia triste. Um homem de 76 anos foi morto dentro de casa por assaltantes. Ele era uma pessoa bem relacionada, bem conhecida no bairro onde morava. E os vizinhos contaram que a vítima, inclusive, com medo, dormia abraçada ao dinheiro, tá? Para tentar preservar o seu patrimônio com medo dos ladrões. E olha só o que aconteceu. Uma pessoa boa e que só fazia bem aos vizinhos. Era uma pessoa que ajudava as pessoas aqui na época, no final do ano. Era Papai Noel, doava as coisas para as pessoas. Se você perguntar no bairro aqui, ele é a pessoa mais conhecida. Tá todo mundo chocado, porque... Nossa, um velho que não fazia nada mal para ninguém. O senhorzinho não fazia mal para ninguém. E eu faz 30 anos que moro aqui, conheço ele, nossa. Assim era o aposentado João Maria de Lima, de 76 anos. Mais conhecido pelo apelido Seu Neno, o idoso foi cruelmente assassinado dentro da residência em que morava no bairro Parque São Jorge, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. E tudo indica que ele morreu em uma ação de assaltantes. A mulher que dividia a casa com João Maria acordou assustada com o barulho. Assim que ela acordou, ela já viu pelo menos 2 homens saírem da casa. Eles levavam um saco plástico, possivelmente com dinheiro, e também eletrodomésticos. Uma televisão e uma batedeira não foram encontradas no imóvel. Pela versão apresentada por ela e por tudo que foi levado pelos assassinos, a polícia acredita sim em um caso de latrocínio, que é roubo seguido de morte. A mulher do idoso, assim que viu sangue na cama, gritou por socorro. Ela também é idosa e tem dificuldade de locomoção. O João Maria tinha um pequeno negócio de ferro velho e sacou a aposentadoria nos últimos dias. Com medo de ladrões, porque já tinha sido assaltado no ano passado, ele dormia abraçado com o dinheiro. Ofenderam a integridade física dele ali com diversas facadas e ele veio a óbito ali posteriormente. No local, vizinhos acompanhavam o trabalho da polícia, todos tristes e assustados com a insegurança no bairro. Tá vindo boca de fumo de todo quanto é lugar se enfiando na nossa região, que não era assim. Eu moro aqui desde 19 anos, tô com 50. Agora que tá acontecendo essas coisas aí. O João Maria era tão querido pela vizinhança que todos se uniram para ajudá-lo no início do ano. Uma outra casa dele, no mesmo terreno, pegou fogo. O aposentado passou a morar no carro, um veículo Fusca, na época em que estas fotos foram registradas. Comovidos, os moradores reconstruíram a residência. Estava dormindo num Fusca, daí inclusive eu e minha esposa demos comida para ele um mês. Dava café da manhã, almoço, janta. E daí se reunimos e fizemos, eu e o vizinho, com o padre Ezequiel, fizemos uma casinha para ele aí, mais uns vizinhos ajudamos. Pegar o final de semana e nós fizemos uma casinha para ele. Os 2 bandidos estavam encapuzados e possivelmente conheciam bem a rotina do aposentado. Porque ele comprava os ferros velhos dele aí, né? Daí sempre tinha os nóis aí, né? A Polícia Civil esteve no local. Os investigadores trabalham para identificar e prender os criminosos. Olha, e ainda sobre Almirante Tamandaré e a violência desse município vizinho a Curitiba, nossa região metropolitana, moradores escutaram tiros e encontraram um homem caído num ponto de ônibus, tá? Testemunhas disseram ter ouvido 8 tiros. O homem foi ferido, não foi identificado. Os moradores acreditam que a vítima baleada pode ser uma pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social, situação de rua, viciada em drogas. De acordo com a polícia, ninguém quis dar informações de quem seria o assassino. Eu vou falar agora com o Thiago, que está acompanhando, que inclusive teve um crime também hoje de manhã. O Thiago está acompanhando em menos de 24 horas, praticamente, 3 crimes em Almirante Tamandaré, né, Thiago Silva? Boa tarde para você. Pois é, Jason, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando aqui o Balanço Geral. É uma situação que chamou a atenção e tudo no mesmo ponto. A gente teve a morte no ponto de ônibus, foi identificado agora há pouco esse corpo, viu, Jason? Michael Antônio Lopes, 25 anos, é o homem que foi executado no ponto de ônibus com 8 tiros. Era um cara que tinha um monte de passagens pela polícia e provavelmente um acerto de contas entre criminosos motivou o assassinato no ponto de ônibus. Esse crime foi no Monte Santo. A morte do Seu Neno, do João Maria, Seu Neno, foi no Parque São Jorge, que fica do outro lado, fica a menos de 1 quilômetro desse crime do ponto de ônibus.
E hoje cedo, né, por volta das 5 e pouco da manhã, 3 assaltantes, eles promoviam um arrastão aqui na cidade e foram assaltar um policial militar que estava indo para o quartel, para o Comando Geral da Polícia Militar. Graças a Deus, policial bem treinado, bem capacitado, cabo da Polícia Militar, a gente sempre preserva a vida aqui no Balanço Geral, mas ele foi para assaltar, os assaltantes foram roubar o cabo da Polícia Militar. Resultado, o cabo meteu chumbo nos bandidos e um deles foi baleado. Foi aqui no Grande Graziella, na Alberto Piecas, uma rua bastante conhecida aqui em Tamandaré. E essa história da violência registrada aqui, que deu ruim para os bandidos, você acompanha agora aqui no BG. 6 horas desta quarta-feira, 3 criminosos, 3 assaltantes pularam cedo da cama para praticar um arrastão aqui na rua Alberto Piecas, no Jardim Taísa, em Almirante Tamandaré. Vinham descendo aqui a rua, tem uma escola próximo. Tinham assaltado uma diarista no ponto de ônibus, tinham roubado o celular dela. Nesse ponto aqui, um cabo da Polícia Militar parou para tirar a jaqueta, estava dobrando a jaqueta para colocar na mochila quando os assaltantes atravessaram a rua. O cabo ficou esperto. Um deles deu voz de assalto, sacou uma arma. Só que a arma do assaltante era uma arma de brinquedo. O cabo revidou, atirou no criminoso. Ele caiu ali na frente. Tá ali a blusa dele, sangue na rua. Esse assaltante foi baleado. Os 2 comparsas, na hora da confusão, conseguiram escapar, fugiram. A Polícia Militar veio para cá, realizou o patrulhamento, o SIAT também, atendeu ao assaltante baleado que foi levado para o hospital. Antes de ser transferido ao hospital aqui na capital, o ladrão ainda pediu para que o policial militar avisasse a mãe dele que ele tinha sido baleado. Ainda segundo detalhes aqui, os criminosos têm feito com frequência assaltos a pessoas que ficam nos pontos aqui de Tamandaré e estudantes também. A polícia agora procura pelos 2 assaltantes que escaparam da ação policial na manhã desta quarta-feira. É isso, Jácio. Então foi o que aconteceu aqui no Jardim Taísa. Esse assaltante levou a pior e o cara baleado ainda falou: liga pra minha mãe e avisa que eu fui baleado. Na hora que o bicho pega, ele pede pra falar com a mamãe, né, Jason? Pede pra falar pra mamãe, você veja, né? Na hora de partir pro assalto, na hora de partir pra violência, ele não lembra da mãe. Muitas vezes não lembra dos conselhos, da educação que a mãe deu, né? Do que a mãe disse, o que era certo, o que era errado, aí não lembra. Essa hora esquece. Aí quando acontece uma situação como essa, em que o policial, graças a Deus, né, não aconteceu nada com ele, conseguiu ainda, percebeu a situação, conseguiu reagir, né? E atira contra ele, aí, mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Doutora Márcia Marcondes, a situação em Almirante Tamandaré não tá fácil, viu? Mas esses ladrões, bem se viu que eles eram covardes, ou seja, estavam em 3 fazendo um arrastão, já tinham feito um roubo antes. E os coleguinhas que foram embora? A parceria nunca é muito boa, né? Não existe uma honra ou um cuidado. Cada um por si nesse momento em diante. Mas nos consterna muito a situação, né, do seu Neno, que acabou perdendo a vida nesse assalto, teve a casa invadida, foi esfaqueado. E com certeza são pessoas que estão nessa região. Por quê? Porque teriam uma informação a respeito do fato de ter dinheiro dentro daquela casa, né? E foram direto para cima do seu Neno. Bom, vamos lá, Thiago, o que você tem aí pra gente dar uma atualizada em toda essa história? O rapaz que foi baleado no ponto do ônibus, foi levado para o hospital, seu Neno, situação lá do senhor de 76 anos, né? Que foi também alvo de assalto dos criminosos aí em Almirante Tamandaré. No caso do seu Neno, já se sabe, já se tem pistas dos bandidos, quem são, o que aconteceu exatamente em relação ao seu Neno? Já sabe, eu fiz uma matéria especial, nós vamos trazer detalhes aqui no Balanço Geral. Posso adiantar que eu conversei com a testemunha principal, a esposa dele, a dona Juvelina, que ficou frente a frente com os assaltantes.
E tem um negócio que chama atenção aqui. Primeiro que os vizinhos acharam estranha a história. E parte daquele terreno o seu Neno tinha vendido recentemente. Ele estava com 150 mil reais no bolso, viu, Jasso? É mais alto que você imagina a história aí. A esposa conversou com a gente, os vizinhos também. Ele tinha negociado recentemente esse terreno. Era um cidadão que não tinha filhos, né? Ele tinha um irmão que a informação que morava em Mandirituba, mas ninguém tem detalhes. E a polícia está investigando o caso. Só que um detalhe, para a polícia, alguma coisa não está batendo, principalmente pela maneira como o seu Neno morreu, o idoso de 76 anos. Por que mataram o seu Neno? Ele estava morto na cama, deitado. Ô Jasso, Fala, tá estranha a história. A gente vai mergulhar a fundo nessa história já aqui no Balanço Geral. Jasso. Eu não sei, eu não sei se falo ou não falo, qual é o meu pressentimento, mas vou deixar para a reportagem do Thiago para não cometer besteira, viu, doutora Márcia? Concordo com vocês. Nós temos mais informação, vamos esperar essa informação vir para daí ter uma visão melhor, Eu né? acho que tem alguém muito próximo aí envolvido nessa situação toda, tá? Eu acho que tem alguém muito próximo aí envolvido nessa situação toda aí do seu Neno. Imagina, um homem de 76 anos. Lembrando que hoje, dia 27 de setembro, nós estamos dando a notícia aqui de mais uma violência contra uma pessoa idosa no Dia Nacional do Idoso. Triste, né, gente? Ok, Thiago, obrigado. Daqui a pouquinho o Thiago volta a conversar com a gente. Nós sempre falamos aqui.